Olá, amigos. Bom dia, graça e paz. Hoje nós vamos estudar o livro de Romanos, o capítulo 10. Ontem nós estudamos o capítulo 9 e, dentre alguns assuntos que foram tratados, nós estudamos sobre a tristeza de Paulo quando ele percebe a incredulidade do povo de Israel. Estudamos também a divindade e a humanidade de Cristo, quando ele mostra no versículo 5 que Cristo veio da linhagem humana dos patriarcas e que, mesmo tendo sido gerado, vamos dizer assim, dessa linhagem humana, ele não perde sua divindade, mostrando claramente que ele, aqui na Terra, ele continua sendo Deus e cumpre cabalmente, como homem, toda a sua missão, né? Então, Paulo mostra aí, nesse aspecto, a divindade e a humanidade de Cristo. Também falamos sobre a soberania de Deus, quando ele escolhe uma nação para fazer aquilo que ele tiver que fazer. E também mostramos ali o tropeço de Israel na sua caminhada, né? Quando Israel tropeçou várias vezes, e não somente adorando outros deuses, mas principalmente não recebendo, não aceitando aquilo que Deus havia proposto para a sua vida. E hoje, nossa missão é estudar o capítulo 10 do livro de Romanos, que vai tratar, dentre tantos assuntos que a gente consegue enxergar aqui, vai tratar da rejeição dos judeus, né, pela justiça de Deus, vai tratar da apresentação de Cristo como o telos, né, uma palavra grega que Paulo, quando ele emprega o fim, né, Cristo é o fim da lei. Então a gente vai falar também sobre esse fim e o que significava, e Paulo apresenta isso aqui. Mostra também Jesus como o Salvador. Paulo apresenta de uma maneira muito clara e muito objetiva Jesus Cristo como o centro da salvação. Jesus Cristo como o único capaz de cumprir cabalmente o plano estabelecido por Deus para salvar o homem. Então Paulo vai mostrar isso aqui, e Paulo também mostra como que essa salvação se dá e qual é a nossa função nessa salvação. Né? Porque até então o caminho que os judeus estavam buscando, estavam procurando, não era um caminho, vamos dizer assim, correto para alcançar a salvação, que era proposto, que foi proposto por Deus. E o quarto e último, Israel não tem como se excusar, ou não tem como se defender. Não existe um argumento válido para Israel justificar a sua incredulidade ou a sua não aceitação do Evangelho. Então Paulo vai mostrar todos esses tópicos aqui e a gente vai caminhar. Eu acredito que esse capítulo aqui a gente consegue terminar ele num tempo bacana, tá bom? E eu queria te convidar agora, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no capítulo 10 do livro de Romanos. Amém? E a partir de agora a gente faz a leitura do capítulo propriamente dito, para poder a gente traçar aí alguma explanação nesses versículos que a gente está proposto, amém? Antes da gente iniciar essa leitura, eu queria te lembrar que a gente já disponibilizou lá o link da página, onde você vai encontrar não só o material de hoje, mas também os anteriores, de ontem e até o primeiro, e você pode baixar tranquilamente, amém? Se você perdeu alguma aula, algum vídeo, você tem disponibilizado também lá no YouTube. Você clica lá, tem uma playlist, e você vai escolher qual foi a aula que você perdeu, ou se você de repente quer rever alguma aula para tirar alguma dúvida, você pode clicar lá e fica à vontade, amém? Se você também teve alguma dúvida e quiser expressar isso no comentário, pode ser que eu não consiga te responder, principalmente agora, mas deixa registrado, a gente vai lá e responde ao longo do dia, beleza? Vamos lá então, todos estão com a Bíblia? Então, diz assim a palavra do nosso Deus, o Eterno. Caros irmãos, o desejo do meu coração
e a minha oração a Deus em favor dos é que eles sejam salvos, porquanto sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus. Contudo, o seu zelo não tem como base o real conhecimento, pois não reconhecendo a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Ora, Moisés ensina desta forma sobre a justiça que vem da lei. O homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Todavia, a justiça que vem da fé declara: não digas em teu coração, quem subirá aos céus? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou, ainda, quem descerá do abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura, todo o que nele crê jamais será decepcionado. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são maravilhosos os pés dos que anunciam as boas novas. Versículo 16. Mesmo assim, nem todos os israelitas aceitaram o evangelho, porquanto declarou Isaías: Senhor, quem acreditou em nossa mensagem? Como consequência, a fé vem por ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Mas, então indago, será que não ouviram? Evidente que sim. Por toda a terra a sua voz ecoou e as suas palavras até os confins do mundo? Ora, questiono outra vez. Será que Israel não compreendeu a mensagem? Em primeiro lugar, Moisés proclamou: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías declarou com toda a ousadia: fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, no entanto, afirmo: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra. Assim, Paulo começa a desenvolver esse capítulo 10, tratando desses assuntos. Deixa eu só ajustar essa Bíblia aqui, que ela fica roubando um pedacinho da cena ali. Tentando ajustar esses assuntos que ele vem tratando. E nesse primeiro ponto, sobre a rejeição dos israelitas em relação à justiça, Paulo vai ter que voltar naquele assunto que é o assunto central dessa carta, da justificação pela fé, porque ele começa a perceber que eles estão meio que vão e voltam. Em alguns momentos eles param para escutar o que Paulo está dizendo, em outros momentos eles simplesmente começam a praticar as velhas obras, os velhos rudimentos. Então, Paulo vai ter que voltar nesse assunto aqui no capítulo, do versículo 1 ao 3, ele mostra que existem dois caminhos. O caminho que é justificado pelas obras, né? Que é a tentativa humana e ineficaz, insuficiente, incapaz de justificá-lo diante de Deus, e em relação ao pecado.
E Paulo mostra o segundo ponto, que é a justificação pela fé, o simples caminho que é o reconhecimento de Cristo como Senhor e Salvador, para que eles pudessem ter os seus pecados justificados diante de Deus. A gente falou sobre isso, justificação é a condenação, é a não existência da condenação. É quando um homem é justificado, é tornado sem culpa diante de Deus. E Paulo está mostrando isso em relação à prática deles. Esse povo de Roma, tanto os judeus quanto os gentios, eles estavam numa prática que não ia de encontro ao plano de Deus para a salvação. Ao contrário, se desviava e muito, né? Ia num caminho muito longe daquilo que Deus estava ou tinha proposto para esse povo. Então, Paulo mostra essa incapacidade, essa insuficiência. Ele também tem o hábito de orar muito por todas as igrejas. Só que nessa passagem, ele não ora, ele suplica. Ele fala de uma forma assim, muito, muito derramada diante do Senhor, por causa do amor que Paulo tem por essas pessoas, ou por todas elas que buscam a salvação. Paulo tem um amor por almas tão grande que ele se derrama nesse momento, ele chora, ele suplica a Deus pela salvação desses irmãos israelitas. Paulo mostra também que não basta ser apenas um zeloso da lei. Quando Paulo diz isso, ele diz com propriedade porque ele foi um homem que observava a lei. Paulo não era um homem que vivia de qualquer maneira. Paulo era um homem que era firme na sua convicção. Ele zelava pela lei de uma maneira muito convincente e muito responsável. Paulo não vivia de qualquer maneira. Paulo ele queria mostrar para as pessoas aquilo que ele aprendeu, né? A observância da lei. E ele fazia isso todos os dias da sua vida. Mas ele mostra aqui que o simples fato de ser zeloso com a lei não é o suficiente para chegar, para o homem alcançar a salvação. Quando ele conhece Cristo no caminho de Damasco, quando Cristo se revela a ele e ele se converte, Paulo percebe que ele não passava de um simples homem zeloso da lei. Ele não era nada mais que isso. Ele percebe o quanto que ele precisava de Cristo. Então ele percebe que toda pessoa que simplesmente zela, quando eu falo zelar pela lei, nas coisas exteriores. Eles se importavam muito com as aparências, a roupa, né? Tem uma passagem de um livro que eu li, eu não sei qual é o filósofo, mas quando esse homem é apresentado, os filósofos, né, principalmente os gregos, eles tinham o hábito de serem identificados pela roupa. E isso os diferenciava das pessoas comuns, né? Aquelas pessoas que não tinham o conhecimento como eles tinham, não usavam aquelas roupas. E aí alguém vai dizer que essa roupa era simplesmente algo que eles podiam usar, mas não podia trazer o conhecimento que eles achavam ter. Porque o que Paulo está dizendo aqui é que a nossa aparência, por mais bela que seja, ela não vai refletir aquilo que tem aqui dentro. Né? Eu não estou falando que o exterior não tem que refletir o nosso interior, pelo contrário. Eu acredito que a obra de Cristo é completa. Quando Cristo alcança um pecador, ele transforma o exterior e alcança o interior. Eu coloquei isso até num artigo que eu escrevi. Por quê? Porque a obra de Cristo, ela não é simplesmente exterior, nem é tão somente simplesmente interior. Ela é completa, ela abrange todas as áreas da vida. Né? Você lembra daquele homem que era que morava em sepulcros, um endemoniado,
que era chamado de endemoniado gadareno, não tem nome na Bíblia, ele não é chamado pelo nome, mas aquele homem, ele, após ter um encontro com Cristo, ele queria caminhar com Cristo, aí Cristo fala assim, faz isso, mas a partir da sua casa. Ou seja, ele agora, ele tem a vida transformada, porque as pessoas não conseguiam ficar perto dele, porque tinham medo, porque ele andava sujo, porque não era um homem digno de confiança, ele era agressivo e tudo mais, mas agora ele começa a demonstrar exteriormente aquilo que ele sente aqui dentro. Os judeus não era desse jeito. Os judeus, eles tinham, eles eram totalmente, vamos dizer assim, sujo por dentro, né? Os pensamentos, algumas atitudes, mas por fora eles, na hora de falar, eles falavam com eloquência, mostrando sabedoria, mostrando uma santidade que não existia. Então Paulo vai dizer que ser somente zeloso não era suficiente, era preciso encontrar Cristo, e ele descobriu isso quando ele se encontrou com Jesus. No versículo 4, aí agora que a gente vai apresentar, Paulo vai apresentar aqui Jesus como sendo o fim. E esse termo fim, no original grego, tem chama telos, que tem um sentido duplo, né? Ele tem duplo sentido. Ele tem o sentido de dizer que é o fim, né? Ou seja, refere-se à finalidade e também refere-se a objetivo a ser alcançado. Então, dois significados da palavra fim, aqui nesse versículo 4, quer dizer finalidade e objetivo a ser alcançado. O segundo significado é término ou ponto final. Então, tanto finalidade e objetivo a ser alcançado, como término ou ponto final, ambos os sentidos, ambos os significados eram encontrados na pessoa de Jesus. Porque Jesus representava não somente o fim, como sentido de ter acabado, mas ele também significava ele conseguia ter alcançado o objetivo que era nos trazer a salvação. Então, Jesus, ele é o telos, ele é o fim, ele é aquele que conseguiu alcançar o objetivo, ele é aquele que conseguiu terminar a obra, ele é aquele que conseguiu pôr um ponto final. E o que é esse ponto final? Eu agora não preciso mais andar nos rudimentos da lei, eu agora vivo com Cristo, na graça. Paulo está mostrando que Cristo, ele veio para, fim. A gente falou sobre isso. Ele transforma todos aqueles mandamentos em que se dividem em dois, que é amar. Amar a quem? Amar a Deus e amar ao próximo. Então, Paulo vai mostrar que o fim da lei é Cristo. Amém? No versículo, do versículo 5 ao versículo 10, Paulo mostra que Jesus é o Salvador. Nessa passagem, ele mostra as orientações de Moisés e ele mostra que todas aquelas orientações apontavam para Jesus. E não somente isso, mas elas eram incapazes de fazer, de cumprir toda a obra redentora de Cristo, né? De Deus através de Cristo. Então, Paulo mostra que a expressão Jesus é Senhor, colocada aqui, traz no seu bojo a divindade de Cristo. Ou seja, Paulo mostra que Jesus é Senhor, Jesus é Deus, Ele é o único capaz de cumprir, Ele é o único capaz de trazer toda a salvação. As coisas essenciais estão resumidas, as coisas essenciais da salvação estão resumidas aqui nesse texto. Tudo aquilo que é necessário, a fé, o senhorio de Jesus, a ressurreição corporal, tudo aquilo que era necessário para um homem alcançar a salvação está contido aqui nesse texto. Deixa eu ler para você aqui o versículo 10. Diz assim, porque, vou começar do 9. Se com a tua boca confessares
que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Paulo, ele está mostrando aqui que essa fé que a gente vai confessar, ela vem daqui, ó, do coração, do centro, das emoções, da vontade, do intelecto, daqui. Ela vem daqui. E ela sai. E ela tem que sair por quê? Porque eu tenho que falar, eu tenho que declarar isso publicamente. Jesus Cristo é o Senhor. E por que declarar publicamente? Porque quando eu faço isso, eu estou como se estivesse falando no mundo espiritual, com a minha boca, declarando aquilo que eu creio no meu coração, porque meu coração não pode ser visto, meu coração não pode falar. Então, a Bíblia vai dizer que a minha boca fala do que o meu coração está cheio. Então, aquilo que eu tenho no meu coração, que é a fé em Jesus Cristo, para a minha salvação, eu devo declarar. Amém? Então, Paulo vai mostrar que aqui nessa passagem existem todos os ingredientes referentes à salvação. Tudo aquilo que o homem precisa saber para ser salvo está contido aqui, nessa passagem. Ele não precisa de mais nada, ele só precisa exercer, ele só precisa praticar isso que está aqui. Se ele fizer isso, ele vai ser salvo. Paulo está mostrando, mais uma vez, de forma indireta, a insuficiência da lei. Paulo está mostrando, de forma indireta, que aquilo que está sendo feito pelos judeus não precisa mais. Do versículo do 11 ao 13, Paulo utiliza uma expressão declarada por Pedro, que andou com Jesus, né? Pedro andou com Jesus. Pedro, mesmo tendo negado 3 vezes o Senhor, mesmo tendo tido medo, quando ele andou no mar, Pedro andou com Jesus. Esteve lado a lado com o Senhor, com o Mestre. E quando Jesus vai ter um encontro com eles, fala assim, chama todo mundo e chama também Pedro, para poder mostrar para Pedro que a importância que ele tinha, mesmo tendo negado, mesmo tendo tido medo. Porque Pedro estava mostrando as atitudes humanas, né? Pedro estava mostrando o quanto ele era humano, mas Pedro tinha o seu valor. E lá no livro de Atos, quando ele começa a pregar, diz a Bíblia que mais de 3.000 almas se renderam. Então Pedro tinha o seu valor. E aqui Paulo está mostrando, Paulo está mostrando que, além de apresentar a salvação, Paulo está mostrando que Deus não fazia acepção de pessoas. Paulo estava mostrando aqui, deixa eu mostrar para você, ó. Aqui, ó. Portanto, versículo 12. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Aqui, judeus e gentios, todos aqueles que não eram judeus, né, sejam eles gregos ou fossem eles de qualquer nação ou nacionalidade, eles eram considerados gentios. Então, Paulo está mostrando aqui que mesmo, não importa se fosse judeu ou gentio, qualquer outra nação, se invocar o nome do Senhor, vai ser salvo. Então Paulo está mostrando que Deus não faz acepção aqui é acepção, é escolha, é preferência. Não, prefiro aquele. Deus não faz isso. Não, prefiro esse, prefiro aquele. Não, Deus não faz isso. Ontem nós falamos de distinção, que é separação. Ontem, separação, distinção. É dizer quem é quem em cada situação. Mas aqui Paulo está mostrando que Deus não faz acepção. O que é acepção? É escolha, preferência. Não, Deus não faz isso não. Deus aqui, Paulo está mostrando que Deus ele não faz acepção de pessoas. Então, nessa passagem, a salvação está sendo apresentada, disponibilizada a todos. Qual é a obrigação daqueles que querem a salvação? O Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Paulo está trazendo à tona uma passagem que Pedro declarou, né? Todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Amém?
No 14:15, Paulo, usando uma sequência de perguntas retóricas, né? Aquela pergunta que não precisa de resposta, aquela pergunta que é para a gente refletir, né? É quando a pessoa pergunta para você assim: você não tem que trabalhar hoje? Você não precisa responder se tem que trabalhar ou se não tem. Você só tem que falar aí, eu tenho que trabalhar, e você vai trabalhar. Ou então a pessoa pergunta: você não tinha que me pagar hoje? Né? É só para a pessoa se lembrar e refletir. Então Paulo faz várias perguntas retóricas para poder eles refletirem acerca do assunto. Então ele não está querendo resposta, ele não está querendo uma solução, ele está querendo uma reflexão. Ele está requerendo dos irmãos de Roma uma reflexão daquilo que ele estava perguntando e não uma resposta. Então ele começa a falar. Em particular, Paulo vai revelar duas coisas aqui, no capítulo 14 e o 15. Deixa eu ler para você. No entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Como são maravilhosos os pés dos que anunciam as boas novas. Então, Paulo está declarando aqui duas coisas, declarando a chance, que as pessoas precisavam, né? Os judeus jamais vão poder alegar que não tiveram uma oportunidade justa, uma oportunidade clara, uma oportunidade satisfatória de conhecer a salvação. Eles nunca vão poder alegar isso. E essas perguntas retóricas traz um segundo ponto que eu considero importante. Paulo mostra a importância de pregar o evangelho. Quando ele começa assim, no entanto, como invocarão aquele, né? Como invocarão a Deus em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? Paulo faz essas perguntas para eles refletirem. Como é que a pessoa vai crer se elas não ouviram? Como é que a pessoa vai crer se elas não conhecem? Nunca ouviu falar? Tem que ter alguém. Então, Paulo mostra a importância de ter um mensageiro, a importância de ter um pregador. Quando eu falo pregador, não estou falando a pregação com a técnica, se é sermão textual, se é... Não. Eu estou falando de pregar, falar Jesus Cristo é o Senhor. Ele salva, Ele cura, Ele liberta. Pronto. Pregação mais do que suficiente e eficiente para trazer a reflexão do pecador que ele precisa de Jesus. Então não estou falando de pregador, não, porque o cara tem que... Não. E também não estou dizendo eu não estou colocando aqui que eu sou contra estudar. Pelo contrário, eu estudo. Eu estou dizendo que pregar o evangelho aqui significa anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ponto. Não estou falando de nenhuma técnica de homilética, de exegese, não. Estou falando de pregar o puro e simples evangelho da salvação. Amém? Então, é disso que Paulo está falando, da importância de pessoas que possam fazer esse trabalho. Eu e você temos essa responsabilidade. Só um parênteses aqui. Eu e você temos essa responsabilidade. Eu e você fomos chamados para pregar o evangelho. E quando eu falo pregar o evangelho, não é na África, não. Quando eu falo pregar o evangelho, não é lá no Kuwait, no Oriente Médio, não. Quando eu falo pregar o evangelho, é pregar na minha casa, pregar na vizinhança, pregar, sabe, no trabalho, pregar do jeito que você vive. Por quê? Porque a tua palavra, ela vai ter muito mais eficácia se ela vier acompanhada de atitude. Você fala que não se pode mentir e você mente, aí a sua palavra ela não tem eficácia, porque ela não é acompanhada de atitude, ela não tem coerência, ela pelo contrário, ela entra em conflito com aquilo que você vive. Então não estou dizendo de perfeição, tá? Aí a palavra teleios, não telos, mas a teleios tem uma finalidade de perfeição. Eu vou pegar, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, tá aqui. Ó, essa caneta aqui, ó, ela é teleios. Por quê? Porque quando eu começo a escrever aqui, eu não tenho... Aqui, ó, ela escreve. Se eu tirar isso aqui, ó, dela, a carga, ela não é mais teleios, ó, tirei a carga, tá vendo aqui, ó? No Facebook e botei aqui no Instagram. Tirei a carga. Agora ela é aqui, ó, não é mais teleios, sabe por quê? Ela não cumpre a finalidade para a qual ela foi criada. E qual foi a finalidade que a caneta foi criada?
escrever. Então, se eu não consigo escrever, ela não é teleios. Você consegue entender? Agora, quando eu coloco aqui ó, a carga e começo a escrever, ó, ela é teleios. Assim somos eu e você. Você tem sido teleios? Você tem cumprido o objetivo para o qual você foi enviado por Deus? Anunciar as boas novas? E eu não estou falando, já falei e vou falar de novo, não estou falando de pregar, não é pregar na igreja, não. Anunciar, cumprir o ID. Amém? Que a gente possa fazer uma reflexão sobre isso. No versículo, do versículo 16 ao 21, aqui Paulo vai mostrar em 4 pontos que Israel não tem como se excusar. Não tem como dizer, não, mas eu não sabia. Eu não sabia. Se você chegar diante de um juiz e ele falar assim, por que é que você fez isso aqui? E você falar assim, juiz, é porque eu não sabia que era proibido. Aí ele vai falar, então você tinha que saber. Diante do juiz já é assim. Diante de Deus, então, Israel não vai ter, porque as oportunidades apareceram. E aí eu coloquei aqui 4 pontos, depois você lê, eu não vou ler todos eles, amém? Depois você lê e você vai observar os 4 pontos que são importantes, que não conseguem fazer com que Israel se excuse, se diga assim, eu sou inocente porque eu não sabia, não tem como, né? Tá aqui, ó, tem 4 pontos aqui. A gente colocou aqui 4 pontos. E eu sugiro que você baixe o material para você ler esses 4 pontos, que eles são importantes. Amém? No finalzinho eu coloquei, hoje eu vou ler na íntegra o jeito que eu escrevi aqui para traçar a próxima tarefa. Amém? Eu botei assim, ó. Vivemos hoje, em virtude do isolamento social, um momento atípico daquele que estamos acostumados a viver. No nosso dia a dia. Responsabilidades com o trabalho, com a família, vida social, entre outras coisas. Toda essa agitação do dia a dia, né? Pode nos roubar o privilégio de ser um mensageiro de Deus para alguém. Mesmo envolvido com tantas responsabilidades, separe um tempo para o Senhor e faça o que está registrado em Marcos 16:15. E eu aqui fiz questão de colocar a versão King James atualizada. Eu vou te explicar por quê, eu vou ler. Marcos 16:15 diz assim: E lhes ordenou, enquanto estiver indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Olha, enquanto estiver indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. O que significa isso? Trazendo para os dias de hoje, para a minha vida e para a sua. Enquanto a gente estiver trabalhando, vai pregando o evangelho. Enquanto a gente estiver no ônibus, vai pregando o evangelho. Enquanto a gente estiver indo na padaria, vai pregando o evangelho. Pastor, mas eu não posso pregar o evangelho no meu trabalho. Eu também não posso, não. Porque eu não fui pago para pregar o evangelho no trabalho, eu fui pago para trabalhar. Mas eu vou pregar o evangelho com a minha vida, com a minha atitude. E no momento em que puder, eu vou e falo. Não é ficar trabalhando e falando não, porque você tem que ir para a igreja. Jesus, o tempo... Não é trabalhar. Agora, tem um momento em que você consegue uma brecha e você fala do evangelho. Sem desrespeitar o contrato que você fez com o seu patrão, que é trabalhar. E sem desrespeitar a missão que Deus colocou nas suas mãos, que é evangelizar, cumprir o ID. Amém? Então que você encontre equilíbrio e que você encontre, sabe, bom senso para você cumprir cabalmente a missão de Deus aqui na Terra. Essa tarefa que está proposta no capítulo 10 é uma tarefa que não é para quem é evangelista, pastor, não, é para todo crente cumprir o ID. Amém? As responsabilidades elas vão tentar roubar esse privilégio de você, mas não permita que isso aconteça. Seja um mensageiro de Deus. Amém? Cumpra o ID. Eu estou muito feliz de você estar participando e eu queria te encorajar a nos 6 encontros que a gente vai ter. Não falta não. São 6 encontros e a gente finaliza. A gente já está anunciando desde já, para você já ir se preparando o coração. O próximo estudo vai ser sobre perdão de Deus versus consequências do pecado.
Então, a gente vai falar de muita coisa bacana e eu te aconselho, eu te desafio a estar conosco. A gente não sabe ainda se vai conseguir fazer em 1 ou 2 encontros, mas não passa de 2 encontros e a gente vai fazer isso para a glória do Senhor. Amém? Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua paciência comigo. Eu queria desejar que você tenha assim um dia abençoado na presença do Senhor, que você possa, junto com a sua família, aí ainda que em isolamento social, que você possa refletir na palavra do Senhor e separar um tempo para você meditar na palavra, orar e fazer aquilo que estiver ao seu alcance nesse momento. Amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família. Lembrando que a gente tem um link disponibilizado tanto no Facebook quanto no Instagram, para você clicar lá e você é direcionado para a nossa página para baixar o material tanto de hoje quanto os anteriores. E no Facebook, perdão, e no YouTube, você tem ali uma playlist, você clica lá e busca lá o vídeo da aula que você perdeu ou que você, porventura, queira assistir novamente. Amém? Deus abençoe. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. E amanhã, às 11 horas, nós estamos mais uma vez aguardando você para o próximo encontro. E agora o nosso desafio é o capítulo 11 do livro de Romanos. Amém? Deus abençoe a todos e amanhã a gente se encontra em nome de Jesus.